Bíblia aí, vai abrindo em Lucas capítulo 11, a gente vai adiantando aqui por causa do horário. Eu vou falando algumas coisas que os irmãos... Hoje nós viemos de Caxias lá de muito trabalho, né? Botamos o LED lá no teto, estamos pintando de novo, colocamos novas luminárias, está bem bacana para receber a igreja lá. Lembrando os irmãos que o nosso aniversário de 12 anos é dia 19 e 20 de outubro, irmãos. Amém, igreja? Nós vamos fazer 12 anos. Nós refizemos aí as tribos, né? Eram 12, realmente a gente estava sozinho, a gente estava perdido. Resumimos em 6. E em nome de Jesus, quando nós chegarmos em 12, aí vai se criar uma nova tribo. A gente está em adaptação, entendeu, irmãos? Tem alguma coisa que ainda está errada, precisa acertar. Tem coisa que está em teste, tem coisa que deu certo. Uma hora vai pegar, uma hora que vai dar as tribos toda direitinho, vai ficar bacana. Mas infelizmente, por enquanto, ainda estamos nesse processo, tá bom? Então resumimos aí em 6, né? Resumimos em 6 tribos. Olhe lá no Efraim oficial, porque fica muita gente falando e copiando lá, e aí fica em bola. Mas se você botar no Efraim oficial, onde só eu e o pastor Bruno podemos falar lá, então você lê lá, vai ver a tribo direitinho, tá bom? Terça-feira tem a oração, né? A consagração aqui de 7h30 às 9h. Muitos milagres aí, irmãos. Nas terças-feiras nós temos ouvido testemunho de pessoas. Na quinta-feira tem um culto da palavra de 7h30 às 9h. Domingo tem a EBD 9 da manhã e 7 da noite o culto de adoração. E hoje na cantina salgado com guaraná natural R$5. Amém, meu irmão? Pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus e abra em Lucas capítulo 11, versículo de número 24. Nós vamos ler e orar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, verso 24. Coloca aqui no telão, Léo. Isso, aleluia. Depois nós vamos orar aqui pelo momento da palavra também em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, preparadinha, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Amém, igreja do Senhor? Glória a Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, graças, Senhor, nós te damos, ó Deus, nesta noite. Obrigado, Senhor, pela oração, pelos louvores, pelo momento ofertório. Mas agora é hora do Senhor falar conosco. Fica conosco, fala conosco e nos abençoa com a tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, igreja de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Já fizemos os anúncios aqui, já falamos com os irmãos. Da próxima vez eu vou lembrar, né? Mas na tribo de Efraim aí nós temos a pregadora, né, a Sueli. Me lembra aí, irmão, de botar a Sueli para pregar aí. Glória a Deus, hoje seria a Sueli. Mas enfim, eu quero falar hoje, irmãos. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas eu não me canso de trazer à memória as mesmas coisas. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, ele disse: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque memoriza. Acaba a pessoa ouvindo tanto sobre aquilo que ela passa a aprender, né? Ela naturalmente ela lembra de tanto ela ouvir, né? O processo de repetição, como nós já falamos aqui, pode ser uma música que você não gosta, que você não está num lugar legal, mas se aquela música ficar repetindo muito, você acaba, né, aprendendo aquela música mesmo não gostando, não querendo, e é o fato de ficar repetindo. Na outra mensagem, quando nós falamos sobre os 7 Espíritos de Deus, né, que nós vamos falar aqui de Isaías capítulo 11, depois nós vamos abrir lá. Eu trouxe o dicionário, aí fomos falando de cada um ali. Hoje eu quero falar sobre os 7 Espíritos de Deus, mas no que eu vejo, nosso entendimento, no nosso dia a dia, eu quero passar essa mensagem para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus, mas antes eu quero ler esse texto e já quero dizer aos irmãos que eu vou fazer um comparativo aqui, eu vou fazer um paralelo desse texto aqui com Isaías e Apocalipse, mas não quer dizer
Eu não quero fatalizar, eu não quero ser categórico assim, dizer é isso, mas é algo muito interessante para nós aprendermos sobre os espíritos, né? E a Bíblia fala sobre os 7 espíritos de Deus, que está em Apocalipse 4, verso 5, e depois a gente vai ler também, né, esse texto. Mas antes, eu vou ficar nesse texto aqui, versículo 24, Léo, volta aqui rapidinho, porque nós atribuímos a esse texto aqui as pessoas desviadas, as pessoas que uma vez tiveram um encontro com Deus, mas de repente ela desvia, ela se afasta, cai para o mundão. E aí o que acontece? Por que é mais difícil, pastor? Parece que para o desviado voltar, parece que é mais difícil. Por que é mais difícil? Né? Então a gente usa muito esse texto aqui para explicar um pouco dessa área espiritual, como acontece. Aqui Jesus, a palavra de Deus, ela está mostrando, fazendo uma espécie de ilustração, como funciona o mundo espiritual. Como funciona uma pessoa que tem o Espírito Santo e de repente essa pessoa se desvia, se afasta do caminho de Deus, cai no pecado. O que acontece nesse momento? Parece que o Espírito sai. Quando o espírito imundo, que é o espírito maligno, tem saído do homem, quer dizer, o homem foi liberto, anda por lugares secos. Lugares secos é um lugar que não dá para se plantar. Você vê, por exemplo, o Nordeste, quando entra na seca. Eu estava ouvindo a reportagem esse domingo de manhã, não sei nem se o nome é esse ainda, Globo Rural. Eu estava lá vendo lá com a Érica, agricultura e tal. Teve um lugar que pegou fogo na plantação de café. E você sabe que se você colocar fogo perto de uma árvore, ela seca, ela morre. Nós fizemos lá em Caxias, quando eu não conhecia, fez uma fogueira ali, aí deu perto do pé de manga, né? Aí não sei o que deu lá, bate na rede, não sei o que acontece, só que secou a árvore toda e ela morre. Na outra lá em casa, o rapaz que arrancou a árvore, ele queimou assim em volta, botou óleo queimado, né? Fez para não nascer de novo. Seca de não nascer mais. Então lugares secos são poucos produtivos, muito pouco produtivo. Então Satanás vai por lá e buscando repouso e não achando, não tem um lugar legal para descansar. O Satanás, o demônio, o espírito que saiu do homem, ele diz: tornarei para minha casa, onde ele morava, onde ele habitava, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, né? Varreu, deixou preparada, adornadinha. E o versículo 26 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Por que Satanás não leva um espírito ou 2 espíritos, ou vai sozinho? Por que são 7 espíritos? Não é curioso? E 7 espíritos piores, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então a impressão que dá é essa aqui: o camarada, quando ele veio para Jesus, vamos colocar um camarada tranquilo que bebia, mas socialmente, como eles falam, que todo alcoólatra começa socialmente, essa é a grande jogada de Satanás, e ele se converte a Cristo, fica em Jesus, vai criando ali. Mas parece que quando ele se afasta, como nós falamos aqui o português do carioca, né? Mete o pé na jaca. O cara não só bebe não, agora fuma, usa droga, se prostitui, aí faz um montão de porcaria. Parece que é pior do que o primeiro estágio. Por quê? Porque os demônios, eles são organizados. Paulo falou isso aos Efésios, dizendo que são hortes, tropas, potestades, príncipes e principados. Um príncipe lidera os principados, um demônio chefe, um capitão, lidera outros demônios, e são tropas, e são legiões, potestades. E são então por cima, por terra e por baixo da terra. É como se fosse marinha, exército, aeronáutica. Você vê, por exemplo, que quando Daniel, em capítulo 10, ele orava, a Bíblia diz que Gabriel, quando esteve com ele, disse: Daniel,
Desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus ouviu a sua oração e me enviou. Mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. São coisas do Ares. E aí Deus enviou o arcanjo Miguel, porque o anjo Gabriel é um anjo mensageiro, é aquele anjo que só vem entregar mensagem. Não é um anjo de batalha, não é um anjo de guerra. Anjo de guerra é um arcanjo. O arcanjo Miguel, que é o anjo de guerra, o anjo de batalha, Deus manda arcanjo Miguel, aí destrói os principados todos, e aí Gabriel pode entregar a mensagem, né? É como se fosse um lugar que está difícil o acesso, aí você tem que chamar alguém mais forte para romper essa barreira, para você entregar lá a mensagem a alguém. Funciona assim no campo espiritual. Então ele está dizendo que ele traz mais 7 e torna pior do que a primeira vez. O desviado fica pior do que a primeira vez que ele não conhecia Cristo. E ele traz mais 7 espíritos com ele. Então, uma das coisas que eu acho, tá, irmão? E também não pode dizer que é isso não. E nem vou brigar com teólogos por causa disso não. Mas eu quero abrir em Apocalipse, capítulo 4, no verso 5, que você vai ver onde a Bíblia fala sobre os 7 espíritos de Deus. Você já ouviu falar sobre os 7 espíritos de Deus? Apocalipse, acompanha aqui comigo. Apocalipse 4, verso 5, diz assim, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Então o texto aí está falando sobre os 7 espíritos de Deus. A impressão que me passa é que quando o homem ele se entrega para Cristo, ele recebe o Espírito Santo de Deus e logo os 7 espíritos. E como é que seria esses 7 espíritos de Deus? Já que o Espírito Santo é dono de todos os dons, todo o talento. Então quem tem o Espírito Santo tem todos os talentos, tem todos os dons? Tem. O negócio é se manifestar. Se manifestar é que é a grande coisa. Por exemplo, quando você faz direito, você vai ser advogado, você estuda sobre tudo. Área tributária, criminal, família. Só que geralmente o advogado, ele quer se especializar em uma área. Eu só sou advogado criminal, eu faço outras coisas também, mas a minha área específica é criminal. Ele se especializa em uma área. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas o que arde em você fazer? Qual é a sua vontade, o seu talento, o seu desejo? Isso é o próprio Espírito que está manifestando em você. Cabe a você deixar isso fluir ou não. Você pode apagar o Espírito Santo. Você pode apagar, você pode não dar lugar. Porque dar lugar é contigo. É tanto que nos talentos, Jesus disse, dei 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro. 3, 5, 2 e 1, né? Aí os 5, vou dar uma comparação para você entender. Vamos supor que eu tenho 5 talentos. Pastor Clécio prega, toca, canta, dá aula e sei lá, faz outra coisa aí. Eu vou pegar esses meus talentos e vou dar fruto. Eu não sou professor? Vou ensinar outros a serem professores. Eu não sou pastor? Eu quero ensinar outros a serem pastores. Ensinar evangelista. Então eu estou dando fruto desse trabalho. Eu sou músico? Vou ensinar pessoas a tocar. Estou dando fruto com o meu talento, com o meu fruto. Estou dando outros frutos. Eu não posso pegar algo para mim. Eu sou muito bom em tocar e não ensino ninguém. É um fruto que morre contigo. Você tem que frutificar isso. O que você ama fazer? E você sabe, olha só a coisa interessante. Presta atenção aqui. Vou fazer uma comparação aqui de uma coisa muito interessante. O Rio Jordão, ele fornece água para Galileia e para o Mar Morto. O Rio Jordão, quando ele dá água para a Galileia tem vários peixes, coisa boa, bonito, lindo, maravilhoso. Quando vai para o Mar Morto, o Mar Morto não distribui com ninguém. O Mar Morto, o nome Mar Morto é porque ele não dá nada, porque é muito salgado. Então ele não dá nada, não dá peixe, não dá nada lá.
Mas é interessante de ele também ser chamado morto no campo espiritual, porque ele não doa, ele só fica para ele, e o nome já faz jus ao nome dele, um morto, porque ele recebe e não distribui. Uma vez que o dono de uma fazenda foi explicar por que a plantação dele era mais linda de todas e mais frutífera, e ninguém conseguia igualar a plantação dele, como ele era farto, como o trigo era bonito, como era bom. Sabe qual foi a explicação? É simples. O melhor trigo não é aquele que eu planto aqui, é aquele que vem. Então eu pego a semente do trigo, eu distribuo por toda a minha vizinhança. O vento, ele pega, e toda a minha vizinhança daquela ventania, aí a semente cai tudo na minha terra. Então a minha é melhor que todas, porque eu dou, eu distribuo para eles, e o vento traz, e a minha plantação fica melhor. Ninguém consegue ter uma plantação tão bonita se não for doando. O que a Bíblia diz em Atos capítulo 20, verso 35 ou 36? É melhor dar do que receber. Porque quem dá tem para dar. Você não dá o que você não tem, você já tem para dar. E segundo, quando você dá, a sua recompensa vai vir de Deus e não do homem. Se você me dá uma cesta básica, o que eu recebi? A cesta básica, só isso que eu recebi. Mas quem doou, quem deu, quem fez, vai receber do próprio Deus. Então é muito melhor dar. Uma outra coisa que a gente aprende até na pedagogia, que você só aprende quando você ensina. Olha como é melhor dar do que receber. Você pode ser um ótimo professor, ou um ótimo aluno, e ser um péssimo professor, mas todo que ensina é porque aprendeu. Você aqui está me ouvindo agora, você está entendendo o que eu estou falando. Você só aprende quando você explica para alguém que você ouviu. Quando você sair daqui e uma pessoa fazer a pergunta para você assim: como é que foi a mensagem? Aí ele falou sobre os 7 Espíritos de Deus, usou um texto lá e tal. Agora, isso vai apagando a sua memória, porque você só vai lembrar se você praticar o que você está ouvindo. Por isso os crentes de Beré, em Atos capítulo 17, eles anotavam tudo que os apóstolos iam pregando. Não pensa você que eu decoro aqui centenas, sei lá quantos versículos, e o que eu falo aqui para você, eu trago a memória aqui, não é porque eu ouvi só e aprendi não, tá? Eu ouvi, achei interessante, guardei, peguei o versículo, fui lá pesquisar, escola dominical, fico perguntando, fico questionando, vou tirar dúvida, debate, aí aquilo vai entrando. E eu só sei que eu aprendi quando eu começo a falar. E aí eu falo para quem está ensinando: é isso então quer dizer? Então quando eu falo isso, eu comparo a isso, faço a isso, ele é isso mesmo. Eu falei: agora eu entendi. Só quando pratica isso. Então vamos voltar aqui ao texto. Os 7 Espíritos de Deus, as quais são os 7 Espíritos de Deus? Isaías capítulo 11, coloca aí para mim, Léo. O que eu quero te ensinar aqui também é como matéria de prova. Por isso que a gente vive em provações. Presta atenção aqui, hein? Para você entender e aprender. Existe tribulação, existe tentação, existe provação. Tentação é aquilo que vem do Satanás para destruir tua vida. Deus nunca vai tentar você. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ou seja, é algo que te faz para te prejudicar, para você cair, para te destruir. Isso vem do diabo. Tribulação é aquilo que todo mundo passa: problemas, dificuldades, lutas. Todo mundo vai ter um momento de tribulação na sua vida. Todo mundo tem dificuldade, crente, não crente, ateu, não ateu, crentão, santão. Todo mundo tem tribulação. As aflições, o próprio Cristo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Ele disse que talvez tenham.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmos 34, 17, se não me engano agora, ele disse: muitas serão as aflições do justo, mas eu, o Senhor, o livrarei de todas elas. Aleluia. O maravilhoso é saber que Deus vai nos livrar de todas. Pode reparar que a sua luta já não é a mesma de 10, 15, 20 anos atrás. Você pode reparar. Eu tenho a notícia muito boa e a notícia muito ruim dentro do mesmo texto. A muito boa é que todas as suas lutas serão superadas e você em Cristo vencerá todas. E a ruim é que quando você vencer essa, virão outras. Paulo falou aos Coríntios: a leve e momentânea tribulação me traz um peso de glória. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: cada luta, cada vitória eu cresço, o casco fica mais grosso, eu fico mais resistente. Quando vem a luta, eu falo: isso é fichinha, que eu já passei. Isso é fichinha. O que para você é uma luta enorme, o outro está falando: isso aí não é nada, porque eu já passei. De onde Deus me tirou, que Deus me livrou. São as experiências de vida. E agora nós vamos aprender sobre os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, verso 1. E quando eu falo de provação, eu acho uma coisa interessante. Encerrando aqui, né? Tentação que vem do diabo, tribulação aquilo que vem para todo mundo, e provação é aquilo que vem de Deus, para fazer você crescer, para te aperfeiçoar. Isso é provação. É você dizer não ao teu filho agora, porque ele não está preparado. É um filho que está com 16, 17 anos, dirige muito, mas não tem habilitação. Não é a hora de dar o carro a ele, não é hora de deixar com ele. Mas eu quero ir para a escola. Não, passa essa prova, passa essa luta. Não, não é dinheiro na mão, é trabalhar. Não, não dou dinheiro não, pago o curso. Ele fica com raiva, fica chateado. Não espere elogio do seu filho, não espere reconhecimento do seu filho. Faça o que tem que fazer, faça o que é certo. Porque todos dizem isso. Nós sofremos, nós apanhamos na nossa infância, mas todos nós amamos nossos pais, porque hoje nós entendemos que eles faziam para o nosso bem. Eu lembro da Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos. Em uma das suas entrevistas ela disse: quando nós éramos adolescentes, nós odiávamos o nosso pai. Nunca deu nada. Eu pago a escola, eu pago o curso, pago a faculdade, mando levar, mando trazer, mas dinheiro assim para você? Negativo. E quando a gente ficou maior, o dinheiro é uma mesada assim simbólica. Ó, isso aqui para tu não passar vergonha. Aí a gente ficava no meio das milionárias. Papai, não, negativo. Eles são eles, nós somos nós. O seu valor é esse aqui. Cadê o seu valor? Não, acabou. Então acabou, porque você não guardou. Se você tivesse guardado, juntado, você tinha comprado seu carro. Agora você perdeu. E nós odiávamos. Hoje todos nós amamos o nosso pai e trabalhamos. Todos nós trabalhamos com o nosso pai. Um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido. E na provação da vida, uma das maiores que nós podemos aprender é com o próprio Cristo. Presta atenção em Mateus capítulo 4, Jesus no deserto, momento de provação, momento de tentação, momento de tribulação, tudo ali no deserto. Jesus venceu Satanás como homem comum. Jesus não usou o poder, não falou, expulsou demônio, manifestou glória, nada disso. Jesus venceu a Satanás só pelo conhecimento da palavra. Olha o que é momento, presta atenção aqui, hein? Olha aqui, isso aqui é matéria de prova. Está vendo aqui a igreja? Isso agora que se tornou a faculdade. Está vendo aqui o pastor? O Espírito Santo vai me usar como professor. E agora o Espírito Santo vai dar matéria de prova. O que eu vou falar para vocês aqui vai cair lá no dia da provação. Se quando chegar o dia da tua aprovação, da tua prova, você souber a resposta, você mata ali a prova, você gabarita. Mas se chegar o dia da tua tribulação, da tua prova, e você não sabe, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento destrói um povo. Então, se você tiver conhecimento, você jamais será destruído. Então, nós vamos aprender hoje sobre os 7 Espíritos de Deus, que eu acho um dos motivos por que Satanás, quando ele volta, ele quer trazer 7 Espíritos. Olha o fundo musical aí, Léo. Deixa aí também, gosto desse fundo aí, coisa linda. Presta atenção.
Isaías capítulo 11, verso 1 em diante. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Esse aqui é o profeta Isaías, 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, falando da vinda do Messias, falando que viria que ele seria da geração, da família, da genealogia descendente de Davi, porque Jessé é o pai de Davi, e o Salvador vai vir da descendência de Davi, de Jessé, pai de Davi. Vai brotar, ele vai nascer, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí ele vai falar sobre os 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O primeiro que habita no homem quando ele se converte a Cristo é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o primeiro a fazer morada no homem realmente convertido, numa pessoa que se entrega para Cristo. O primeiro Espírito, a primeira coisa que deve ser feita para que esse homem tenha uma mudança, uma transformação de vida, é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que é responsável pela comunhão, é responsável por convencer o homem. Agora, o que está se pregando aí hoje? Os desengrejados. Qual é a grande jogada do maligno? Não precisa de igreja. Como é que tem comunhão sem igreja? Como é que se batiza sem igreja? Como é que toma santa ceia sem igreja? Não precisa da igreja, porque essas pessoas são traumatizadas com homens, com pastores, com igrejas, com líderes. Aí eles atribuem às igrejas agora que não precisam de um lugar. Então por que Cristo deu pastores? Para apacentar quem, se a ovelha não quer ser apacentada? Cristo deu pastores à igreja para mais nada, porque as ovelhas não querem ser apacentadas pelo pastor. Agora são os desengrejados, culto em casa o tempo inteiro. Não quer ser disciplinado, não quer ser repreendido. Como é que a ovelha, em que parte do mundo que a ovelha sobrevive sozinha? Qual parte do mundo que isso acontece? Não existe isso. A ovelha não enxerga direito, a ovelha não ouve direito. A ovelha, ela não pode, se ela ficar sem ver o pastor, o balido que a gente chama de berro, o balido dela, é por causa da ausência do pastor. Não tem nem perigo, não tem perigo nenhum, mas ela não está vendo o pastor, ela começa a ficar desesperada. E a ovelha, pode vir um lobo e um leão, mas se ela vê o pastor, ela fica tranquila. Parece que a ovelha entende que antes de me pegar vai ter que matar meu pastor. E os pastores do Oriente Médio, você depois vê lá no YouTube, eles quando vão para um deserto, eles fazem um aprisco. Aprisco é uma espécie de cercado. Aí eles, altinho assim, e eles colocam muitos espinhos assim, por cima, e só deixam uma entrada. E o pastor fica ali na porta, filho. As ovelhas passam, ele fica ali na porta. A ovelha não sai e ninguém entra. E o cajado dele, de um lado é uma argola, aonde prende, né, às vezes a coleira da ovelha, que cai um buraco, essas coisas todas, ele quer puxar, e é grande. E do outro lado, filho, é uma lança. Porque você vai ver, até no pessoal da África, lá tem muito isso. Aqueles camaradas quando vai pegar a comida da onça, já viram? Doideira pura. Os caras vão lá, a onça mata um búfalo lá, sei lá, os caras vão lá pegar a carne da onça, mano. E é com uma espécie de lança, porque a onça, ela não consegue identificar o que é aquilo na mão dele, né? Se é uma arma, se é uma lança, o que é. Então eles ficam com um pedaço de madeira, e assim, enxotando, depois vê no YouTube, enxotando assim, e vai lá e pega, e as onças tentam, e não consegue, porque tem medo daquilo ali, sabe? Porque o que pode acontecer? De ser ferida, de atingir o olho. Então ela não avança. Então o pastor, ele deixa no aprisco, ele deixa tudo de espinho, porque se botar a pata ali fere, ele fica na porta, né? Aí ele fica ali cuidando das ovelhas. Olha que bacana. Então, primeira coisa que nós vamos voltar ao texto aqui, é o Espírito do Senhor, esse que convence.
é esse que dá força para você não pecar. O Espírito do Senhor é aquele que não deixa você se afastar do caminho de Deus. Filho, se o Espírito Santo sair da sua vida, já era. O que eu já falei aqui sobre ser cheio do Espírito Santo? Nós que somos pentecostais, o pentecostal acredita, alguns, você não, que você está aqui na Efraim, você sabe disso, né? O pentecostal, ele pensa que ser pentecostal é aquele que grita, né? Aquele que corre, aquele que bate pandeiro, não. Ser pentecostal é aquele que acredita que como aconteceu lá no dia de Pentecoste, acontece hoje. Batismo do Espírito Santo tinha lá? Tem hoje também. Tem revelação lá? Tem hoje também. Tem profecia lá? Tem hoje também. Então quem tem essa mente é uma pessoa pentecostal. Independente se ela grita, se ela fica quietinha, tal. O pentecostal está na mente, não está na ação, não. A ação é um estilo. A gente gosta de gritar, a gente gosta de falar baixinho. Tem gente que corre, tem gente que não corre. Isso aí é um estilo de culto. É a faculdade da vida, como eu já falei para vocês aqui. Você entra numa faculdade, tem lá engenharia, tem medicina, tem biologia, tem direito. O que você quer ser? Você quer ser advogado e entra na faculdade de medicina. Quem que está errado? Você ou a faculdade? É você. Você tem que entrar na faculdade que você se encaixa. Então você não pode ficar numa igreja que você não concorda com nada daquilo ali. Não é a igreja que está errada. Tem igreja que eu prego que usa véu. Tem igreja que eu vou pregar, eu não posso ir sem terno e gravata. Eu tenho que ir de terno e gravata. Eu não vou lá ficar afrontando meus irmãos, correto? Eu vou lá de terno e gravata, fardadão de pastor, chego lá, serão. E não pode, tenho 20 minutos para pregar. Essa é a maior dificuldade. Meu Deus do céu, dá sabedoria. Eu vou pregar agora num congresso, dia 5 agora, convidar até a igreja. Mesmo que você, geralmente vocês não aparecem, mas eu vou convidar. Dia 5 lá na primeira igreja do Gramacho, é um congresso de coral, de música, quarteto. Aquele quarteto que vem aqui, eles vão vir aqui na nossa festa. Então a primeira batista lá, e vai ser muito bem. Vai ser dia 5, tá bom? Quem quiser comparecer lá na primeira igreja batista do Gramacho. Vou estar pregando para os músicos lá, vai ser benção. Eles vão estar aqui também no dia 19 e 20 de outubro. Bem, enfim, vamos voltar aqui ao texto. Então a gente não vai chegar e vai ficar discutindo essas coisas com as pessoas. Então quem convence, voltando ao texto de novo, quem convence é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que não deixa pecar, que não deixa se afastar, que te dá força para orar. Olha como Deus é bom. Quem te dá força para orar? O Espírito Santo. Quem te convence? O Espírito Santo. Quem não deixa você cair? É o Espírito Santo. Querido, você só precisa crer em Deus e obedecer a palavra. Olha como o evangelho é simples. Não tem complicação nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. A pessoa pode ser analfabeta, não sabe ler, não estudou teologia, mas você sabe o que é ser obediente ao pai? Sabe. Você sabe uma relação de pai e filho, como é que seria bom pai e filho? Sabe? Então seja assim com Deus. Acabou. O camarada tem fé em Deus e ele obedece a palavra, acabou. Está dentro da salvação. Isso quem faz é o Espírito do Senhor. Olha os 7 Espíritos de Deus aqui, ó. 7 Espíritos de Deus. Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Você pode reparar, uma pessoa quando se converte a Cristo, que é praticante da palavra. Estou falando só vem ao culto não, praticante. Gosta de escola dominical, gosta de Bíblia, gosta de estudar, gosta da mensagem. Essas pessoas, elas começam a ter sabedoria, porque sabedoria é discernimento da vida. A diferença de inteligência e sabedoria, a inteligência adquire pelo intelecto. Por isso que Salomão disse em Provérbios, que com a inteligência, a sabedoria você edifica, você levanta, mas é com a inteligência que você se firma. É como se fosse um engenheiro e um mestre de obra. O mestre de obra levanta, mas para ficar firme, quem vai estudar aquela área ali é o engenheiro. Eu falo, ó, quero ferro tal, né? Eu que vendo isso, sei o que eu estou falando, né? Rogério faz casa aí rapaz, esqueci o nome do vaso ali. Zé Antônio, hein? Meu Deus, a idade. Faz muita casa lá em região dos lagos. Você não pode fazer uma casa lá em região dos lagos igual você faz aqui. Lá é areia, filho, igual areia movediça, filho. Você tem que fazer quase uma laje, praticamente, né? Bem alicerçado. Você lembra do texto que Jesus, o texto fala assim, firma a tua casa na rocha, não na areia? Fazer uma casa na rocha
dá a impressão que é onde tem pedra e você faz uma casa ali em cima, não é? Dá a impressão disso? Mas lá naquelas bandas da Palestina, aquelas bandas de Israel lá, fazer uma casa sobre a rocha era você cavar até encontrar pedra. Quem fura poço artesiano sabe disso. Você fura um poço artesiano, quando bate na pedra, ou você vai ter que ter uma ferramenta muito específica para aquele lugar ali, ou fura em outro lado, filho, que não vai passar, porque achou pedra. Então eles cavavam, quando pum, batia na pedra, começava de lá o alicerce, porque aí não afunda. Aí eles começavam de lá, da pedra, lá que começava a edificar a casa. E você sabe que ainda tem a grossura do ferro, né? Se você colocar o ferro de 1/4, você só pode botar uma laje. Se você colocar um ferro 5/16, 2 lajes. 3/8, 3 lajes. Dali para cima só vai engrossando o ferro, porque é para suportar todo esse peso. Então olha só, o espírito de sabedoria, você vai começar a ter discernimento da vida. Por que Salomão disse assim, a mulher sábia edifica a sua casa? Por que ele não disse a mulher inteligente edifica a casa? Porque não é com a inteligência que edifica a casa. Não é com a inteligência que a casa fica em harmonia. Não é com a inteligência que a casa vai bem, que o casamento vai bem. É com sabedoria. Então a mulher pode ser analfabeta, ela não sabe escrever o nome, ela não sabe fazer uma conta, mas é uma excelente mãe, mas é uma excelente esposa. Porque para ser excelente esposa, excelente esposo, excelente mãe, excelente pai, não é com a inteligência, é com a sabedoria. Então tem pessoas que às vezes têm 3 faculdades, é um péssimo pai. Ele tem 3 doutorados, péssimo marido. Ele é muito inteligente, mas sem sabedoria nenhuma. Porque a sabedoria, você estudando, você se dedicando, você consegue. Com sabedoria, só com a vida. E aí, meu irmãozinho, como é que um jovem, um adolescente vai ter sabedoria? Só se ele ouvir de quem? Diga dos pais. Diga dos pais. Mais forte, dos pais. Porque nos pais está a experiência de vida. Você vai reparar, todo filho obediente a pai e mãe é bem sucedido. Toda menina obediente a pai e mãe é bem sucedido. É inteligente, é mansa, é humilde. Você vai ver 80, 90% das vezes, a maneira que a menina trata o pai é como ela trata o marido. A maneira que o menino trata a mãe é como ele trata a esposa. Por que isso? Por que é mandamento obedecer, honrar pai e mãe? Por que é o primeiro mandamento com promessa? Porque é onde começa a submissão, a autoridade. Um menino que não obedece pai e mãe, ele não vai obedecer chefe, ele não vai obedecer autoridade, ele vai ser rebelde, ele vai ter dificuldade no casamento, ele vai ter dificuldade no trabalho. O camarada não para em emprego nenhum, a menina não para em lugar nenhum, não obedece pai e mãe, não tem bênção, não tem prosperidade. Pode ter dinheiro, mas prosperidade não tem não. Não tem sabedoria. Agora, os filhos, como José, como Abraão, como Davi, por que eles eram bem-sucedidos? Todos eles eram obedientes aos pais. Eles honravam os pais, tinham prazer de honrar os pais. Porque nos pais está a sabedoria, está o discernimento da vida. Eles sabem o que é certo e o que é errado. E não é na faculdade que aprende isso, é na faculdade da vida. O copista de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11 em diante, ele diz: com tanto tempo no evangelho que devia ser mestre, ainda tenho que te alimentar com leite como criança recém-nascida. Mas alimento sólido é para os adultos que têm pela prática a faculdade da vida, para discernir o bem e o mal. O discernimento do bem e do mal está na sabedoria. A inteligência, ela te tira dos problemas, mas a sabedoria não deixa nem você entrar nos problemas. Porque a sabedoria, ela vê antes. A sabedoria, ela tem experiência. Parece até contraditório o que eu vou falar aqui. Ela tem experiência sem experimentar. Pastor, agora deu ruim, pastor. Explica isso aí. Um jovem: não vou fumar. Não, mas fuma, é maneiro, dá onda. Eu não preciso experimentar para saber o que o cigarro causa. Eu nunca vi ninguém ficar bem com o cigarro. Eu sei o início, o meio e o final de quem fuma. Eu já vejo o erro nos outros. Eu não preciso experimentar. Ele
tem experiência sem experimentar. Ele tem experiência pelos erros dos outros. Olha que coisa interessante. Então, se ele ouve o conselho aqui dos pais, que já tem a visão mais ampla, dificilmente esse menino vai errar. Até porque, quando uma menina ou um menino erra no conselho dos pais, os pais se sentem na obrigação de ajudar a tirar ele daquela situação. Você obriga tua filha a fazer algo e deu errado, poxa mãe, poxa pai. Qual é o pai que vai falar, o problema é teu, tu seguiu o conselho porque quis? Qual o retardado que vai fazer um negócio desse? Ele se sente na obrigação de ajudar o filho de ti. Nós vamos sair dessa. Realmente eu estava errado, nós vamos sair dessa. E nós vamos aprender junto esse erro aí. Agora, quando um filho, uma filha, toma suas decisões contraditórias ao pai, o pai agora, você se vira. Lembra de Deus com Adão? Não faça. Enquanto você for comigo e obedecer, eu serei contigo. E vou te abençoar onde você quer que for. Onde quer que você for, eu vou ser contigo. Mas o dia que você me desonrar, me abandonar, eu também vou deixar você ir. Deus criou o mal? Deus não criou o mal. É só Deus não proteger, é só Deus não colocar. É a palavra de hoje que eu fui entender que era de Agostinho, que Albert Einstein copiou isso. Mas Albert Einstein dizia o seguinte: a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Porque quando a luz chegar, não existe mais escuridão. Eu faço até uma ilustração, né, de uma caverna muito escura e úmida. Convidou o sol. Vem ver como aqui é escuro e úmido. Quando o sol chegou, falou, não estou vendo nada. Eu estou vendo tudo muito claro e muito seco. Porque era ele, né, filho? Era o sol que tinha chegado. Para o sol não tem como ser escuro e seco ou úmido. Então percebe que está em você, não está no mundo. O mundo não tem que influenciar você, nós temos que influenciar no mundo. Paulo falou isso em Romanos capítulo 12. Convém-nos atentarmos à palavra que já ouvimos antes. Isso está em Hebreus 12, fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai pela renovação. Tem que comprar uma pilha Duracell. Presta atenção que eu falei de Hebreus, não conformei com esse mundo. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O erro está em nós. Sabe o que eu ouvi hoje? A Renata dá aula no colégio. Não vou falar o nome do colégio. Hoje ela chegou lá aí, pastor. Toma aí, xerox aí. Fiz a inscrição de mais um aluno lá. 2 pais e uma mãe. Na identidade. Obrigado. Primeiro pai, fulano, isso é identidade. Na identidade. A mulher casada com 2 homens. Tá bom pra tu? Tu acha que parou? Vai piorar, filho, vai piorar. Primeiro pai fulano, segundo pai ciclano, e a mãe, ela mora com os 2. Outra coisa, se quiser botar o nome Paula, mas Roberto, também vou chamar de Roberto. E pode trocar o nome agora. Se for maior de idade, é Roberto, mas quer ser chamado de Patrícia? Bota aí Patrícia e tá tudo certo, tem que chamar de Patrícia. Aonde vai parar isso? Dentro da igreja, querido. Dentro da igreja. Qual é a jogada? A jogada é amanhã chegar, não vai fazer, ou é preso, ou fecha a igreja, ou expulsa, vai fazer o quê? É lei. O fim pode estar mais perto do que você imagina. Por quê? Sabe por quê? Sabe um dos motivos que eu acho que Deus vai tirar a igreja? Porque vai ficar insuportável. Para mim um dos motivos é esse. Vai chegar um momento que vai ficar insuportável. Você não pode chamar atenção, você não pode falar que está errado, você não pode falar a cor assim, você não pode falar o nome assim, toma processo.
entra na igreja, não casa, não faz, ou prende o pastor, ou fecha a igreja. Onde vai parar isso? Para lembrar os irmãos, Daniel capítulo 11, Daniel disse: o anticristo não terá respeito pelo amado das mulheres. Se ele não for da galera, ele vai apoiar. Anticristo significa tudo aquilo que é contrário à lei de Cristo. O que é contrário à lei já vem dele, e ele já vai entrando. E a perseguição não vai ser mais no chicote. A perseguição não vai ser mais lançando em cova de leões. A perseguição não vai fazer mais tocha humana. A perseguição vai ser na caneta, filho. É assim que tem que fazer, ó. Se não fizer, fecha aí. Aí só vai sobrar crente, filho. Se esses 7 espíritos aqui, ó, não for com a gente, estamos perdidos. Espírito de entendimento. Você vê que uma pessoa, na sabedoria, uma pessoa se converte a Cristo, ela começa a ter discernimento da vida. Ela começa a ver assim: meu Deus, como é que eu frequentava aquilo? Gente, como é que eu gostava daquilo? Gente, onde eu estava com a cabeça que eu fazia aquilo ali? Ó. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Você começa a entender. Às vezes você não entende hoje. Deus, ele não é muito de revelar o processo, já reparou? Ele fala muito do propósito. Tu vai ser isso, tu sente que vai ser aquilo, vai dar certo no final, mas Deus não fala o processo. Todos eles. Davi vai ser rei. Poxa, estou aqui mesmo. Presta atenção. Saul reinou 40 anos. No segundo ano, se eu não me engano agora, perdoe se eu errar aqui, está gravando, mas Saul já foi rejeitado. 38 anos foi fazendo besteira. Deus não tirou. Davi nem era nascido. Quando Saul pecou, que Deus já viu que ele estava fora, Davi nem era nascido. Davi era um mancebo. Quando ele foi ungido, ele era jovem, ele tinha menos de 18 anos. Saul ficou 40. Se Saul foi rejeitado no segundo ano, 38 anos depois, Davi não era nascido. Presta atenção aqui na profecia de Isaías, que vai ser do tronco de Jessé. O Messias vai vir lá, a descendência de Davi. Davi foi gerado. O gigante foi gerado para aquele dia. Rapaz, você tem que entender isso aqui. Quem criou Golias com aquele tamanho? Quem criou Golias com 3 metros e 10, 20 centímetros? Quem criou? Quem deu ao homem aquela força toda? Até aquele homem foi criado por Deus por dia da sua derrota, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Meu irmão, todas as lutas que vierem sobre a tua vida, Deus já sabia há muito tempo. Até daqui 5, 10, 15 anos, Deus já sabe o que tu vai passar. Ele tem o controle de tudo. Ele tem todo o entendimento. E se nós aqui, tivermos esses espíritos, o espírito de entendimento, hoje você pode não entender, não precisa entender. Você precisa entender. Se o rei está falando, vamos seguir a palavra. Só obedecer, só não complicar. O evangelho, irmãos, é tão simples, tão simples, tão simples, que o homem não acredita que seja tão simples. Quer complicar, quer falar bonito, quer falar difícil, quer fazer um montão de coisa. Querido, a salvação é só crer em Deus e obedecer a sua palavra. Vamos obedecer a palavra, vamos aprender a palavra. Agora, não gosta de escola dominical, não gosta de Bíblia, não gosta de estudar, não gosta de aprender. Como é que esse espírito aqui vai habitar os 7 espíritos em você? Voltando aqui, o que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que Maria, quando se encontrou com Isabel, ela viu Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. Não tinha batismo com o Espírito Santo, ninguém falava em língua, ninguém dançava, ninguém fazia nada. Como é que ela está cheia do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que ela muito se alegrou.
O que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Tudo que é voltado para Deus, ele tem alegria. Se encher do Espírito Santo é você não deixar, ou melhor, esvaziar do Espírito Santo é você deixar de gostar das coisas de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você buscar. Eu tenho que amar mais a palavra, eu tenho que ter prazer mais na oração, eu tenho que ter prazer mais no evangelismo, eu tenho que ter prazer mais de estar com meus irmãos, eu tenho que ter prazer mais de adorar, eu tenho que ter mais prazer da leitura, eu tenho mais prazer do jejum, eu tenho que ter mais prazer em buscar e fazer a obra do Senhor. Isso é ser cheio. Porque a hora que você começar a esvaziar, você começa a perder prazer por algumas coisas. Da Bíblia eu já não gosto tanto. Eu gostava mais de orar, eu já não oro tanto. Está esvaziando. Se encher é buscar isso de novo. Não perca essa alegria, não perca esse prazer. A hora que você perdeu o prazer de estar aqui, comece a se preocupar. Porque aqui realmente não salva. Igreja não salva. Vou à igreja porque se não for igreja, meu Deus, estou desviado. Pode estar desviado dentro da igreja. Pode estar desviado dentro da igreja. A igreja é uma escola. Aqui a probabilidade de você aprender e quando vier o dia de prova você gabaritar é muito grande. Mas tem gente que vai para a faculdade e não quer nada. Então é para vir aprender, é para vir cultuar, é para vir entender a palavra do pastor, do Espírito Santo, que a gente realmente precisa melhorar. Melhorar em algo. Olhe para você, não precisa olhar para mim e ver minha vida ou esperar eu te cobrar. Veja como você está. Como é que está o culto no lar? Como é que você faz culto na sua casa? E pensa aqui que eu estou pregando para você a sua santidade. Eu tenho dificuldade de fazer culto na minha casa. Felipe não gosta de ouvir, ainda mais são maiores de idade agora. Quando era menores eu obrigava. Tinha que ficar ali, meu irmão é menor de idade, está dentro de casa, vai ter que aturar tudo. É o que for. Enquanto eu sou responsável é assim. É culto doméstico, é oração, é louvor. Uma vez por dia aí, 10, 20 minutinhos. A escola bíblica dominical. Não, culto no lar. Tudo que eu puder estar na obra do Senhor. Não é prioridade, não é o reino de Deus? Primeiro Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aí quando olha a nossa vida, o que a gente está priorizando Deus, irmão? A gente tem dificuldade de ficar vindo para o culto no domingo 7 às 9, se eu acabar 9h30 ainda tem gente murmurando. 2h30 por semana. Quanto tempo a gente tira realmente para o Senhor? E aí, quando vem os piores momentos, a gente arruma tempo. Fica desempregado para você ver. Fica doente dentro do hospital, o médico falando, está entre a vida e a morte. Como é que você ora? Você ora, você busca, você jejua, você arruma tempo. Agora quando a gente está bem, meu filho, lembre-se disso, hein? Lembre-se disso que eu vou falar aqui para vocês. Sempre falei isso aqui. Mas o momento mais difícil de ser cristão é quando estiver muito bom. Muito bom é difícil a gente ser crente. Está com dinheiro, está com saúde, está com tempo. Ih, meu irmão, vamos viajar, vamos curtir a vida. Não ora direito, já não vai nem à igreja. É mais na provação. Os fariseus falavam assim, vê quem adora esse tal Jesus aí, vê se não é a plebe, a pobreza. Os mais pobres, os países mais pobres são os que mais adoram a Deus. É difícil o evangelho em país rico. Tenta pregar lá na Europa. Tenta pregar lá você, vai lá pregar. Entra no condomínio de rico, bate na porta, vai falar de Jesus lá. Bota uma caixa de som lá no condomínio de rico, prega lá. 5 minutos tu tá dentro de um camburão. Se tu não tomar um socão ainda, dá um pau nesse garoto aí, esse maluco aí, Agora vai dentro da comunidade, leva sopão, leva cesta básica, leva um peixe, aleluia, R$5 o quilo, vai vender lá em Caxias, quinta-feira. Peixe R$5, meu irmão. Falei, gente, eu pensei que Caxias estava lá. Falei, gente, tem campanha aí. Eu falei, rapaz, acho que o pessoal pensa que é de graça. Irmão, a fila foi lá embaixo. Aí eu olhei a fila assim, gente, vai dar peixe para não. Aí quando eu fui lá, estava virando o quarteirão. Sabe quantos quilos de peixe nós vendemos naquele dia lá, na quinta-feira? 600 quilos de peixe. 600 quilos de peixe. Quando eu vi a fila, eu tremi.
Eu fui lá no pessoal do peixe e falei: irmão, faz favor, eu vou passar vergonha aqui, não vou, irmão? Já vou pregando aqui, falar: olha, Deus vai multiplicar amanhã, que hoje eu acho que não vai dar não. Meu irmão, é muita gente. Tinha umas 200 pessoas lá. E o pessoal gasta, hein? Quero 20 quilos, 100 reais. Meu irmão, sopa de peixe, caldo do peixe, café com peixe, peixe na janta, peixe. Quando eu acordei tinha um peixe do meu lado assim, as minhas geladeiras com cheiro de peixe, o sorvete com cheiro de peixe, laranja com cheiro de peixe. A minha geladeira tudo cheio de peixe. Então, se eu estivesse cheirando a peixe, é por causa daquele peixe lá. Pai, a mulher vendeu 600 quilos de peixe. Pensa num negócio desse. Rapaz, pobre. Não tinha um rico lá. Não tinha um rico. O rico não vai. Deus me livre, vou lá passar vergonha? Ou nada. Não vai. Sopão, irmãos. Sopão de graça lá dentro da comunidade. Pensa numa fila bacana. Junta todo mundo. Todo mundo para ouvir a palavra. E o mesmo valor que tem o dono do Itaú com o morador de rua, para Deus tem o mesmo valor daquela vida. Mesmo valor. Olha como a pobreza aceita mais. É mais fácil. Jesus, para chamar a multidão, multiplicava o que? Ouro? Dinheiro no banco? Pão e peixe, filho. Pô, só com uma fome terrível. Jesus falou assim: vamos multiplicar o peixe, o pão. Vamos multiplicar o pão, porque eu não quero despedir eles em jejum. Não quero despedir em jejum, porque eles estão há 3 dias comigo. E se eu despedi-los em jejum, sabe o que é jejum, né? Não comeram. 3 dias. Eles vão desfalecer pelo meio do caminho. Gente, vou melhorar para tu, hein? 3 dias. Jesus está pregando 3 dias. E a galera lá, tem comida não. Come não. Meu irmão, não precisa nem o rico não. Muito da gente aqui está reprovado. Ficar 3 dias naquele sol lá. Sol da Palestina bate 40, 45, filho. Lá no sol. Criança chorando no colo. O marido ali. Eu não posso despedir sem comer nada, porque eles vão morrer no meio do caminho. Vocês têm que multiplicar o pão para eles. Pobre. Só pobre fica ali. Só pobre. Entendimento. Espírito de conselho. A mulher, só no evangelho tu vê isso. O pastor é faxineiro. O porteiro é delegado da Polícia Federal. E quem aconselha o delegado da Polícia Federal é o faxineiro. Só com o Espírito do Senhor. Tira o evangelho para tu ver quem é ele. O juiz federal lá na portaria fala: pô, senhor juiz federal? Juiz federal. E ele é meu empregado. Faxineiro é o pastor. Olha a humildade do juiz. Eu sou juiz lá, aqui eu sou servo, e com muita honra para a glória do meu Deus, porque eu vivi em depressão, vivi em angústia, vivia com dinheiro, vivia com família destruída, casamento destruído, depressivo, querendo me matar o tempo inteiro, morte, angústia, crise de ansiedade, mas quando eu conheci o Senhor, hoje eu sou uma pessoa feliz, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, faxineiro, empregado dele. Só o Espírito do Senhor faz isso. Espírito de fortaleza. Tem coisa que você passou que tu fala assim: meu Deus, como é que eu passei aquilo, hein, meu irmão? Hoje você fica pensando assim: o que eu já passei. Rapaz, eu fico pensando: rapaz, como é que eu consegui passar? Espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento. Ele só não ouve, ele agora tem o próprio conhecimento, ele tem o próprio testemunho com o próprio Deus. Ele conhece de quem ele está falando. Ele tem intimidade com Deus. Não é o Deus que ficam pregando aí, que está lá no céu, que está pregando. Não, está dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós, irmãos. É difícil de um homem entender mesmo. Mas a Bíblia diz que a mensagem da cruz, Coríntios capítulo 1, verso 18, a mensagem da cruz, ela
loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Coisa maravilhosa, irmão, o poder do Senhor. Pregando aqui para crente, você sabe dessa, quando você sente o Espírito Santo, quando você vê Deus na tua vida, nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus te abraça ali que você está com o Senhor, você olha para casa, você vê areia, pedra, cimento. Quando você vê o carro, você vê é uma lata, é um óleo, é uma borracha, vai perecer. Mas quando você lembra da vida eterna, quando você lembra que o melhor de Deus ainda está por vir, quando você lembra o que está guardado para você, coisa maravilhosa, o espírito de conhecimento, você começa a conhecer até sobre a vida eterna, e espírito de temor do Senhor, sabe? Aqui a Renata estava até falando sobre isso, espírito, temor ao Senhor, espírito do temor do Senhor, o respeito, a reverência, o cuidado. Esse temor não significa ter medo de Deus. Nunca adore a Deus por medo. Você é filho, você não é uma criatura mais. A Bíblia diz na Epístola de João, no capítulo 2, verso 1: filhinhos, bom que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, que não julga somente por vós que sois filhos, mas pelo mundo inteiro. Jesus está em defesa da humanidade, mas você é filho, você é adorador, é diferente. Você tem livre acesso ao trono. Você pode reparar que Deus está em defesa da humanidade. Tem gente que não quer nada com Deus, mas tem fé. Tem nada com Deus, não vai à igreja, não dá dízimo, não dá oferta, não ajuda em nada, mas tem uma fé em Deus tremenda. Mas ora pelo copo d'água aqui que eu vou dar ao meu marido, ele vai ser curado. E é curado. Eu vou pedir uma porta de emprego e Deus abriu. Eu acredito, porque a fé faz isso. Mas só a fé não salva. Só a fé não salva. A fé remove montanha, a fé tem cura, a fé tem milagre, a fé tem maravilha. Você vai ver a pessoa fumando, a pessoa bebendo, mas tem uma fé em Deus. Olha, tudo que eu peço ao Senhor, tudo que eu peço a Deus, eu falo com Deus, Ele me dá. Eu acredito. Mas isso não é garantia de salvação. Salvação mediante a graça, que não é de graça. Que graça não significa de graça, não. A graça exige duas coisas: a fé nele e a obediência a ele. Então a fé nele tem cura, tem milagre, tem maravilha, é para o mundo inteiro. Tem pessoas que acreditam, meu irmão, pastor, vou fazer um pacto, vou fazer uma aliança, vou fazer um voto, e recebe. Agora a salvação tem que ter os 7 Espíritos de Deus, e temor do Senhor, a reverência, o respeito, o cuidado de Deus com a gente e a gente com Ele. E olha, você pode vencer o maligno. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Mateus capítulo 4, Jesus deu uma demonstração no deserto de vencer o maligno só pelo conhecimento da palavra, como eu já falei aqui. Quando Satanás, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o dia da prova. Responde essa questão aí. E Jesus disse: está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Quando Jesus teve fome, Ele preparou, transforma essa pedra em pão, porque Jesus estava com fome. O diabo sabe o que você quer. O diabo conhece o teu fraco, ele sabe da tua necessidade. Mas eu quero te dizer algo bom, interessante nessa noite. A Bíblia diz que a terça parte do céu caiu, 1/3. Ou seja, a cada 3 anos Satanás ele pegou. Se tinha 3 bilhões de anjos no céu, 1 bilhão ele derrubou com ele. Agora, para cada um demônio tem 2 anjos. E só um anjo destrói o inferno todo. Não precisa nem mais de um anjo. Só um arcanjo, a Bíblia diz que destrói toda a potestade do inferno. Aí eu te pergunto, estar na mão do Senhor, eu quero fechar o que vai acontecer se você guardar isso aqui. Apocalipse 21, Léo, para a gente encerrar aqui. É isso aqui o final, ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. É aqui que encerra, ó. Aqui no capítulo 20 que eu vou te citar. João, aqui eu vou encerrar a mensagem, presta atenção aí. João está velhinho,
Não quiseram matar João, porque Deus não deixou, era plano de Deus. João é o último apóstolo vivo. Pedro já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, todo mundo já morreu. Só João, velhinho, vai para a ilha de Pátmos exilado. A ilha de Pátmos é um presídio. Não é na ilha para ficar numa ilha tirando onda, não. É exilado lá numa ilha, igual a Ilha Grande, é um presídio. Mandaram João para lá, estava velhinho. Segundo os estudiosos, ele até voltou para acabar Apocalipse em Éfeso. Mas ele tem a revelação na ilha de Pátmos. Ele é velhinho, 80 ou 90 anos de idade. Quando parecia que não ia dar mais em nada, Deus revela o Apocalipse a João. Tem muita gente que talvez ache que você não vai dar em nada. Mas meu irmão, o dia que Deus não tiver mais nada com você, Ele te tira dessa terra. Eu acredito que o nosso irmão Luciano, 48 anos, era obreiro aqui na casa do nosso Deus. Essa semana infartou, morreu. Foi para vigília, tomou Santa Ceia domingo, com a sua esposa lá. Entrou na faculdade de engenharia, estava no segundo ano de engenharia, cheio de sonho, de projeto. Quando chegou na nossa igreja, estava desempregado. Várias vezes eu tive que ficar com o Luciano, queria se matar o tempo inteiro. Quantas vezes falou que ia enfiar faca no coração, meu irmão? Só Deus sabe o que nós passamos com aquele irmão. Ele chegou lá, casamento destruído, a mulher foi embora, levou a filha, e ele chorava, e a gente ficava com ele, subia monte com ele, trazia ele para cá, e trazia para o monte, e ficamos com aquele cara ali, ó. E paga curso para ele, a igreja ajuda com a passagem, e a gente acompanhando pertinho. E aquele camarada, ele se entregou para Cristo, ele caminhou, ele se levantou, armou um trabalho lá na Petrobras, agora renovou mais 5 anos para ele. Nesses 5 anos que ele renovou, ele entrou na faculdade de engenharia, estava no segundo ano, infartou, morreu. Para você e para mim, é meio sem explicação. Mas o que seria daqui a 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele formado, com dinheiro? Não sei o que ia acontecer, nem quero imaginar. Eu só sei que Deus levou. Deus tem prazer na morte dos seus. A Bíblia diz em Salmo 116 que preciosa vista do Senhor a morte dos seus. Esse precioso tanto pode ser desse carinho, desse apego, como de valores. Quanto tempo Deus investiu no homem? Quantos anos Deus... Eu tenho 27 anos no Evangelho. Quantos anos Deus me preparando para ser pastor, para cuidar de ovelha, para conhecer a palavra? Quantos anos levou isso? Para me dar sabedoria, para me dar entendimento, para me dar temperança, para me dar suporte. Quantos anos levou? É precioso isso. É um tempo precioso, é um investimento precioso. A morte dos seus. E Deus retirou ele. E para você e para mim, acharia que não. Mas a Bíblia diz, Paulo disse aos Coríntios, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Olha que coisa interessante. Quem morre em Cristo venceu a morte. Porque para o mundo o homem morreu, acabou. E para a gente sabe que morreu, começou. E o céu não é isso aí que revela aí não, irmão. É uma plantinha, um verdinho, todo mundo andando de branco, aquele negócio, paz e amor. Esquece isso. O céu não é revelado. A única coisa que se revela do céu é em João capítulo 14, que há muitas moradas. O mar é de cristal, a rua de ouro. E o pecador que se arrepende, a festa em todo o céu. Então tem festa, tem glória. Eu sei que é muita alegria o tempo todo. E é isso aqui, ó. Aí João velhinho, já morrendo, vai escrever agora Apocalipse. E Deus revela o céu, irmão. Deus revela o céu a João. Eu vi. E vi um novo céu e uma nova terra. Aqui Testemunho de Jeová caiu por terra já, né? Que não é essa terra aqui. A Bíblia diz da Nova Jerusalém, que esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. O corpo corruptível de incorruptibilidade. E da maneira que o Senhor é, o veremos. Aí seremos de glória em glória. E vi novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. É isso que ele viu. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o casamento. Meu irmão, João viu o casamento, meu irmão. A noiva se encontrando.
Eita, glória de Deus. Eita, aleluia, meu irmão. Aleluia. Quando o rei chegar, meu irmão, quando ele aparecer, aleluia. Aí Paulo disse aos Filipenses capítulo 2 verso 9: e Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do céu, da terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o nosso Pai. Toda língua terá que confessar. Aí eu fico imaginando, está Allan Kardec, está Buda, está Maomé, está todo mundo de olhinho dobrado e dizendo: só Ele é o Senhor. E a gente lá também, e é mesmo, é o Senhor mesmo, meu irmão. Aleluia. E aí sabe quando vai estar a igreja? Aqui ó, em Apocalipse capítulo 20 verso 6. Estou tentando encerrar aqui, mas está difícil mesmo. Aleluia. Apocalipse capítulo 20 no verso 6. Aqui você ó, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14 que Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras. O anticristo ele vai reinar, vai dominar o mundo e vai cercar Jerusalém, porque Jerusalém os judeus não adoram a homem, e Jerusalém vai ser cercada. Quando Jerusalém for cercada, a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se dividir no meio e vai se formar o vale da decisão. Ali, meu irmão, cercado, eu acredito nisso, em visão de teólogo, eu acredito nisso também. E aí, aqui, bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, no arrebatamento. Sobre eles não tem poder a segunda morte. A primeira morte é essa que nós morremos aqui, normal. A segunda morte é quando a pessoa for para o juízo final, ela vai ser condenada ao lago de fogo. Aí é a segunda morte. Quem tem parte na primeira ressurreição não participa da segunda morte. Quem foi ressuscitado, quem participou do arrebatamento, é a pessoa salva. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Aí vai vir um milênio. A igreja em glória, a igreja manifestada com Cristo, a noiva, para julgar todas as nações. Ah, meu irmão, o faxineiro chamado sacerdote do Deus Altíssimo, o pedreiro, o vendedor, o sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Cristo aparecer, quando o Senhor chegar, vai ser uma glória, meu irmão, vai ser uma bênção, e nós vamos estar lá. E esse corpo vai ficar por pó, e o espírito, a alma, com eternidade, um corpo glorificado, e viveremos pelos séculos dos séculos, amém. Diga para o seu irmão: te vejo no céu, meu irmão. Fica de pé, igreja de Deus, diga: te vejo no céu, meu irmão. Fala com fé, meu irmão: te vejo no céu, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu te vejo no céu, e é para lá que nós vamos, é lá para o topo, amém, amém, Juju? Glória a Deus. Nosso trabalho não é em vão. Tudo que é feito aqui na terra é anotado. A Bíblia diz: o livro da vida e o livro das obras. Livro da vida é se você andou na fé e na obediência à palavra de Deus. Livro das obras é tudo aquilo que você fez para o reino de Deus. Meu irmão, quando eu vou à sua casa, quando eu faço uma visita, quando eu gosto de levar alguém em casa, tu está pensando que é por mim, irmão? Eu conheço a palavra, meu irmão. Tudo isso é anotado. Tudo isso vai para o livro da obra. É uma briga aqui para levar a dona Janete em casa. Né? É uma briga para levar. Não é porque somos bons, não. É porque conhecemos a palavra e somos imitadores de Jesus. A Bíblia diz: honra o Senhor com todos os teus bens. Sabe? Tudo que você puder contribuir para o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo isso é anotado. Tem obra que você fez que você nem viu, mas Deus viu. A Bíblia diz: ainda que seja um copo de água fria que deu aos meus pequeninos, não ficará sem recompensa por causa disso. E aí vai ser uma coisa maravilhosa. E o rei vai chegar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Jonathan, pega aqui, Jonathan, para mim, em nome de Jesus. Quando ficar de pé assim, o ministério já vem, varão, para a gente encerrar aqui em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero orar? Puxa um louvor aí, varão. Tu sentindo no coração aí. Glória a Deus. Que Deus botar no teu coração e nem eu sei. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, ore comigo, irmão.